Olá, eu sou a professora Esther e você está aqui no nosso canal A História e Seus Caminhos. E hoje nós vamos dar sequência ao tema A Escravidão no Brasil, com o nosso terceiro vídeo sobre o assunto. Vamos falar então como os escravos africanos reagiram ao sistema escravista no Brasil. Os escravos reagiram de várias formas, diferentes e várias formas. Desde maneiras mais radicais, que nós vamos ver agora com resistência, até as mais dóceis. O fato é que não podemos nunca dizer que a escravidão foi aceita como algo tranquilo, normal e que os escravizados se resignaram e entenderam que era aquilo daquele jeito mesmo, de forma alguma. Embora os senhores tenham feito muita coisa para impedir que houvessem revoltas, eles tentaram, mas não conseguiram. E eu vou deixar um card aqui, caso você queira voltar no vídeo anterior, nós já falamos sobre isso, quais eram as formas e táticas que os senhores usavam para manter os seus escravizados sob suas ordens. Eles, embora tivessem feito de tudo, não conseguiram, E hoje nós vamos falar de algumas práticas de resistência que mais se destacaram nesse processo de escravidão no Brasil. Nós podemos ver práticas como revoltas, rebeliões, greves, suicídio, fugas, coletivas e individuais e quilombos. E tem uma forma que às vezes não se fala, mas é muito importante lembrar, de uma doença que os escravos passavam a ter, a sentir e a viver, chamada banzo. Nós falaremos já já sobre isso. Bom, sobre as revoltas, ocorreram sempre e isoladamente em fazendas, mas vamos destacar aqui revoltas urbanas, tá? As revoltas e rebeliões urbanas de maior destaque foram sempre no Nordeste e especificamente na Bahia, e em Salvador. E também tem um período que essas revoltas se destacam. Entre os séculos 18 e 19, os movimentos de maior destaque em Salvador. E desses movimentos nós vamos falar em primeira mão na revolta dos malês, que chama bastante atenção, que ocorreu aí em 1835, na cidade de Salvador. Os malês, na realidade, um grupo de africanos, de origem iorubá e boa parte deles convertidos ao Islã, Começaram a chegar no Brasil no final do século XVIII, é esse grupo que vai promover especificamente isso. Bom, esses malês começaram a se organizar. Havia uma proposta de que tudo acontecesse aí num domingo, dia de Nossa Senhora da Guia, em que todos estivessem reunidos lá para a cerimônia, e aí eles atacariam e tomariam então o comando. A proposta era a libertação dos escravos, a liberdade e libertação dos escravos. Mas eles foram traídos por pessoas que estavam ali mesmo no grupo, E foram entregues por alguns companheiros que foram lá e denunciaram, até alforriados. Uma das coisas interessantes é que alguns historiadores dizem que essa rebelião ela não contou muito com os alforriados, Mas tem gente que era alforriado, nós vamos falar já já aí adiante, que participou arduamente, tá? Mas o fato é que, entregues, a revolta ela foi sucumbida, eles adiantaram até o fato, mas eles acabaram sendo pegos, E não aconteceu da maneira que eles queriam. Essa é uma forma de resistência que a gente vê aí. Dentre as outras resistências, vamos partir então para a questão das fugas. As fugas poderiam ser coletivas ou individuais. Em geral, as fugas coletivas demandavam
uma organização maior, né? E um preparo. Eles se organizavam, preparavam, contavam aí às vezes com a ajuda de alguns alforriados ou de pessoas que não queriam mesmo a escravidão. As fugas elas foram mais acentuadas, né? Também no século XVIII e século XIX, né? Com o processo também de urbanização favoreceu bastante. As individuais tinham lá suas especificidades, nem sempre tão fácil, mas nem sempre tão difícil, né? Mas não raro aconteciam. Existem relatos em muitos jornais da época que marcam chamados e buscas e procuras de escravos fugitivos, né? Os senhores pagavam caro para se encontrar. E também quando alguém desconfiava que alguém era fugitivo, anotava que tinha encontrado, mantinha o sujeito preso e procurava pelo dono, né? Uma das outras formas de resistência, além das rebeliões, das fugas, nós também podemos ver uma que é bem triste, a do suicídio, né? Muitos escravizados cometiam suicídio. O suicídio poderia ser através de armas, enforcamento, né? De várias formas. No entanto, tem uma forma que é interessante a gente marcar aqui. Tem coisas que são interessantes, elas às vezes não aparecem nos nossos livros didáticos, mas vale a pena a gente comentar. Alguns escravizados da parte centro-ocidental da África acreditavam na existência de um marca-lunga. Esse marca-lunga, para eles, estou falando de uma forma aqui mais resumida, esse marca-lunga, ele fazia a divisão entre o mundo dos vivos e dos mortos. Para esse pessoal também, os mortos, as almas penadas, como é dito na religião cristã, né? Essas almas penadas, elas para eles eram brancas. A morte era branca, a cor da morte para esses escravizados era branca. E a vida negra, pois eles eram os vivos no continente. Então, o que acontecia? Muitos procuravam o suicídio através da água, pois acreditavam que entrando no mar, né, morreriam e ressuscitariam lá na sua terra de origem. E assim também nos rios, né? E a forma de resistência que eu tinha dito, que era o banzo, não é especificamente pela vontade do africano, do escravizado. Era uma doença mesmo, uma espécie de depressão. O sujeito ia se sentindo deprimido pelas condições humilhantes, pela saudade da terra, pelas privações, né? Por perceber a condição em que estava sendo colocado e realmente ia caindo na produção. Muitos achavam que era preguiça, resistência para não desenvolver o trabalho. É certo que, não vamos negar, pode que alguém pudesse também utilizar desse momento, né, como uma resistência. Claro, né, quem não daria razão? O trabalho era muito sofrido e não era valorizado. Bom, falamos aí então especificamente das resistências mais chamativas. Mas tem uma resistência que é muito importante e que gerou, paralela à sociedade, um modo de vida, né? Que ao fugir, muitos escravizados procuravam os quilombos. Os quilombos, eles existiram em todo o território da colônia. Inclusive depois, com o Brasil ainda independente e depois ainda após a abolição da escravatura, né, ocorreram formações de quilombos. Em África, né, o quilombo serve para um treinamento militar dos jovens. Aqui no Brasil servia como refúgio. Bom, em 1740, o rei de Portugal definiu o que seria quilombo. Claro, quilombos aparecem nos documentos e registros da história do Brasil, da colônia, desde 1559, mas oficialmente declarado e definido como seria nos registros dos portugueses em 1740, em que o rei disse que seria quilombo qualquer agrupamento que tivesse 5 ou mais elementos, que tivesse
panela, né, que marcasse um encontro ali, que eles tivessem feito o grupo, certo? Isso já era um quilombo e já era passível de ser perseguido aí, com ordens até dadas pelo rei. Mas o fato é que vamos ver quilombos por todo o território nacional e temos aí historiadores que definem a existência de 7 tipos de quilombos, tá? Tipos de subsistência, né? Esses quilombos praticavam atividades, porque era necessário para subsistir, né? Durante esse período aí do sistema escravista, viveu paralelo à escravidão. Nós temos aí por esses historiadores o quilombo agrícola, que vivia ali da produção agrícola mesmo, e o que plantava o seu excedente levavam para vender nas regiões próximas, às vezes ali faziam até negócio com as fazendas. Nós temos os mineradores, esses quilombos de mineradores muito próximo da região das Minas, em vários locais nós tivemos minas no Brasil, como Minas, Mato Grosso, né? E os quilombos extrativistas, onde esses aquilombados, eles exploravam drogas do sertão, né? E faziam comércio, sempre faziam comércio, sempre. Os quilombos mercantis, que faziam trocas com os indígenas, esses são da região amazônica, eles faziam trocas com os indígenas de drogas do sertão ou de outras coisas e vendiam para os comerciantes, né, portugueses que por ali passavam. Os de serviço, que ficavam próximo ali das aldeias ou das cidades, ou até de algumas fazendas, e prestavam serviço como se fossem libertos, né? Os pastoris, esses pastoris são mais do Rio Grande do Sul, e os predatórios, esses são os piores para os senhores, eram os terríveis. Os predatórios, eles tiravam, né? Atacavam as fazendas, tiravam gado, tiravam coisas que os senhores não queriam perder, né? E aí eram considerados bandidos. De qualquer forma, todo e qualquer quilombo passou a ser considerado como bandido, embora alguns senhores, algumas autoridades fizessem mesmo negócio com os quilombos. Embora eu tenha dito esses 7 tipos de atividades dos quilombos, isso não quer dizer que cada um era específico só para aquilo. Podia praticar várias dessas atividades ao mesmo tempo, dependendo do tamanho, né, e as necessidades do quilombo. Bom, já que falamos disso, nós vamos falar aqui agora, aproveitar, temos quilombos em todo o território nacional, todo o território do período de colônia, né? Eu falo nacional quando nos referimos hoje. E temos heranças desses quilombos, né? Vamos falar aqui então sobre o que mais chamou a atenção, que foi o quilombo de Palmares, né? Esse é bem marcado para nós, para os nossos livros de história, e o que aconteceu em Palmares teve reflexo, né, até atualmente, para o reconhecimento da luta desses escravos na busca de sua liberdade, né? Zumbi de Palmares, que foi uma das lideranças aí, é o representante maior dessa luta, né? Palmares começou, né, como todos os outros, como fuga, e passou a receber aí pessoas que não tinham condições, pessoas que fugiam de uma guerra que acontecia na época, né? Aí no século 17, quando os holandeses atacam a região Nordeste, causam uma guerra muito grande, atacam engenhos, e as pessoas que perdiam as coisas procuravam refúgio e encontravam em Palmares. Palmares vivia uma comunidade acolhedora, desde que atendesse e respeitasse as lideranças, era bem acolhido. Em Palmares, tudo que eles produziam era de todos. A produção agrícola, o que se fazia no comércio, a organização para o exército, tudo era de todos, a proteção era para todos, né? O que era seu, de pertence pessoal, era seu, mas a terra, a casa, o espaço era para todos. Ali se aceitava todas as religiões, tanto as de matriz afro, quanto a do cristianismo, né? Os indígenas também procuravam. Palmares era dividido em uma aldeia central e várias aldeias que ali se organizavam em volta.
E nessas aldeias havia toda uma estrutura e organização. Existiam ruas, casas separadas por muros, né? Existia toda uma estrutura muito bem organizada. Palmares incomodava bastante as autoridades ali na região e os portugueses sempre mandavam atacar Palmares, né? Desde todo sempre, desde 1616, Palmares era sempre atacada. Até que Ganga Zumba, que passou a liderar desde 1645, porém, em 1678, cansado daquele tanto de problema e de ataques, Ganga Zumba resolveu fazer um acordo com o governador de Pernambuco, Aires de Souza e Castro. Nesse acordo, acabou que isso não agradou muito o pessoal do próprio Palmares, do próprio Quilombo, né? Inclusive seu sobrinho Zumbi, porque nesses acordos os quilombolas iam perder, era risco assim até de deixar da propriedade ser comunitária, né? E os senhores ali aproveitarem daquela região. Discordando disso, então, Zumbi acaba assassinando Ganga Zumba. Torna-se aí o herói, porque também do lado português, né, Aires de Souza e Castro não respeitou os acordos e começou a querer atacar e invadir. Zumbi, então, se organiza ali, contorna a situação e torna-se o grande herói. Mas em 694, Domingos Jorge Velho, um bandeirante já experiente lá com seus 60 e tantos anos, organiza um exército bem grande, com pessoas mesmo, de exército, com gente, com reforço de Portugal e ataca Palmares. E aí não teve como. O ataque foi muito grande, Zumbi consegue fugir, mas um ano depois ele é capturado, julgado, condenado, decapitado, né? E é exposta aí a sua cabeça como exemplo. Bom, falamos aí bastante sobre as formas de resistência e eu disse exatamente que a história de Zumbi de Palmares serve como exemplo, né? Porque Zumbi foi um grande guerreiro e lutou aí. Mas como sempre eu gosto de falar da presença das mulheres e tenho duas hoje para comentar aí nesse processo de resistência e que de uma maneira muito interessante e importante, né? Recentemente foram inseridas aí, inscritas, né? No livro dos heróis e heroínas da pátria. E essa lei é de 2019, né? A lei 13.816 de abril de 2019, né? Inseriu Dandara e Luísa Marim. Dandara, esposa de Zumbi, guerreira, lutadora. E quando Palmares foi atacado e que muita gente foi tirada dali, Dandara não aceitou ser capturada e suicidou, né? Pulou de uma ribanceira, né? Não aceitou e não aceitava voltar para a condição de escravizada. Mas ela lutou bastante defendendo o seu povo. A outra que eu quero falar é Luísa Marim, que lutou junto com os malês, uma mulher que já tinha conseguido a sua alforria, né, em 1812 e que participou de dois movimentos aí. Ela participou da Revolta dos Malês e depois da Sabinada. Luísa, de origem GG, também mãe de Luiz Gama, um importante abolicionista. Depois, no movimento abolicionista, nós falaremos sobre ele. Bom, pessoal, para terminar, eu quero mostrar para vocês, eu tenho indicado algumas obras que eu acho que são importantes e que vocês precisam mesmo aproveitar e ler. Ler faz sempre bem. Nós temos aqui Navio Negreiro, que toda biblioteca de qualquer escola tem, vale a pena ler, tá? É um poema de Castro Alves, né? É importante. Essas obras aqui, História e Cultura Afro, de Regiane Augusto de Matos, boa parte das escolas de educação básica tem, todas as bibliotecas escolares têm, eu acho que é importante.
Acho que até de universidades e faculdades também tem. História da África, que é muito importante, tá? De José Rivair Macedo. Temos essa aqui de Linda Heywood, a Diáspora Negra no Brasil. Ótimos livros, tá? Por que eu indico essas obras? São obras fáceis, que você aprende, você entende e descobre coisas muito interessantes sobre a história da África. Por quê? Desde 2003, o Brasil tem leis que regulamentam o ensino da cultura afro dentro da disciplina de história e das outras todas, porque há uma interdisciplinaridade, né? O estudo da cultura afro é muito importante, ele foi inserido pela Lei 10.639 e foi modificado depois, né? Inserindo aí o ensino da cultura de outras culturas, como dos indígenas, 11.645 de 2008. Bom, eu vou encerrando por aqui e continuo esperando o seu like, o seu joinha, sua inscrição, né? E divulguem aí o nosso canal e fiquem com a gente. Até mais, tchau!